Olá, meus amigos do YouTube. Nossa leitura está em Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço que jorre luz no nosso entendimento, Pai, para fazer a proclamação da Tua palavra, bem como jorre luz, ó Pai, no entendimento de cada pessoa que ouvir, para que venha entender, para que venha compreender a palavra do Senhor e venha ser por Ti, meu Deus, abençoado no nome de Jesus. Antes de iniciarmos a nossa ministração, mais uma vez, eu peço a sua colaboração, se você seja um cooperador conosco na proclamação da palavra do Senhor nosso Deus, curtindo esse vídeo, comentando, compartilhando. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Porque ao fazer isso, você coopera conosco na proclamação do Evangelho. Porque quanto mais pessoas veem esse vídeo, curtem, comentam, compartilham, mais a plataforma entende que isso é um conteúdo interessante e ele disponibiliza esse conteúdo para mais pessoas. Dito isso, vamos então falar sobre a palavra do Senhor, nosso Deus, sobre aquilo que Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, tem a nos falar por meio dessa mensagem. A palavra aqui nos diz em Efésios capítulo 5, verso 14, pelo que diz. A primeira coisa que eu preciso identificar é quem é que diz, né? Quem é que está dizendo essa coisa, quem é que está trazendo essa mensagem, quem é que está falando isso, quem é que tem a intenção, quem é que tem o desejo de que essa palavra seja falada, seja proclamada. No caso aqui, quem está falando é o Espírito Santo de Deus, pelo que diz. Ou seja, quem está dizendo é o Espírito Santo de Deus. É interessante que nós lemos o texto de Apocalipse, em vários momentos diz, o Espírito diz às igrejas, né? Então, o Espírito Santo de Deus nos fala, ele nos ensina, ele nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor. E no caso aqui ele está dizendo para a igreja de Éfeso, para a igreja dos Efésios, né? Desperta, ó tu que dormes. Muitas vezes, meus irmãos, a palavra de Deus refere-se a dormir no sentido de morte. E às vezes refere a dormir no sentido de dormir mesmo, de tirar um sono e tal. E nós vamos falar sobre algumas coisas aqui. Ele fala, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Então, dormir pode ser tanto estar morto, quanto pode ser simplesmente estar tirando um sono, estar dormindo, literalmente falando, né? Morto também tem dois sentidos. Tem um sentido de morto mesmo, literalmente a pessoa está morta, ele foi sepultado e tal, ele está morto. E tem um sentido de morto, que é aquela pessoa que é considerada alguém que não está em comunhão com Deus, que não está na presença de Deus, que não quer saber de Deus, que não busca as coisas de Deus. Essas pessoas na Bíblia também são chamadas de mortos. Como assim, pastor? Como que eu vou saber que isso é desse jeito? Porque a própria palavra de Deus nos diz assim. Certa ocasião, Jesus estava com seus discípulos e uma determinada pessoa o procura e diz, Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. Jesus falou, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, como que um morto vai sepultar um outro morto? Não é possível. Mas é possível alguém que, chamado de morto, está vivo, mas não está em comunhão com Deus, não está buscando a Deus, não está andando no propósito de Deus, e por isso é chamado morto. Então esse morto vai sepultar aquele que morreu literalmente, né? E daí por diante. Então, nos mostrando que quando a palavra de Deus fala de morto, pode ter esses dois sentidos, a morte literal, a morte física mesmo, parou os órgãos, parou de funcionar tudo, a pessoa, né, desligou desse mundo aqui, por assim dizer, e ele está morto. E tem aquele que é chamado de morto, mas que ele não está morto literalmente, como se ele estivesse morto
para com Deus. Ou seja, nos mostrando, nos apontando, nos sinalizando que se nós não andamos com Deus, se nós não estamos na presença de Deus, é como se estivéssemos mortos. Ainda que tenhamos vida, ainda que façamos festas, ainda que promovamos muitas coisas aqui na terra, mas para com Deus é como se nós estivéssemos mortos, porque não há vida verdadeira fora do autor da vida, fora de Deus. Então, é importante que eu entenda essas duas coisas. E aí, o Espírito Santo de Deus está dizendo, então, para essa igreja, né, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Primeiro, chamando para um despertamento. A pessoa só pode despertar se ele estiver dormindo. Porque se ele já estiver despertado, se ele já estiver acordado, ele não tem necessidade de ser despertado. Né? Então, ele é chamado para um despertamento. Mas um despertamento de quê? Um despertamento para quê? Porque quando eu desperto de alguma coisa. Todos os dias eu me desperto. Então, eu me levanto, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou procurar um texto da palavra de Deus para eu proclamar nas redes sociais, eu vou escolher um versículo ali que eu vou fazer uma live mais à noite, no final do dia, no encerrar do dia, né? E vou exercer ali as minhas tarefas diárias, né? De leitura bíblica, de oração, vou fazer também a minha caminhada, que é o exercício físico, né? Vou fazer as minhas visitas e tal, e daí por diante, né? Então nós despertamos para alguma coisa. Não tem sentido você despertar para nada. Não, você desperta todo dia, você é despertado todo dia para alguma coisa. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu sei que tem momentos que a gente passa por situações tão complicadas, tão difíceis, que a gente tem dificuldade de levantar. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de sair da cama. E não é simplesmente porque eu estou com um soninho tão gostoso, não. Às vezes nem dormiu a noite direito, mas está sem força para levantar, está sem motivação para levantar, está sem propósito para levantar. Eu vou levantar para quê? Eu vou sair da cama para quê? É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma rotina, é tudo a mesmice de sempre. Levantar para quê? Aqui, meus irmãos, o Espírito está te chamando para um despertar. Um despertar para que você saia de entre os mortos. Então está falando de alguém que está dormindo, mas está dormindo com os mortos. Então, muito provavelmente, né, com certeza absoluta, o Espírito não está falando aqui de pessoas que estão dormindo com os mortos, literalmente, que está dormindo no cemitério, que fez a cama dele no cemitério e ele dorme ali, não. Não é nesse sentido. Mas o levantar dentre os mortos, como eu disse antes, é aquele morto, são aquelas pessoas, aquelas vidas que, embora estejam vivas, não nutrem comunhão com Deus, não vivem na presença de Deus, e por assim viver para com Deus é como se essas pessoas fossem mortas. E o Espírito Santo de Deus está escrevendo para aquela igreja, para que nós não venhamos dormir como os mortos, para que nós não venhamos estar no meio dos mortos. Mas se porventura está acontecendo na nossa vida, então Ele nos chama para um despertar. Desperta, desperta, ó tu que dormes. A primeira coisa é despertar, é acordar. Porque se eu estiver dormindo, eu não faço nada enquanto eu estou dormindo. Quando eu estou dormindo. Né? Mas depois de despertado, é importante levantar. Se você ouviu a voz, se você foi despertado, se você ouviu a campainha do celular, né, do relógio, se você ouviu o despertador, mas se você continua na cama lá, o que adiantou ter colocado um despertador, ter pedido alguém para te chamar, para te acordar a tal horas e tal? Só é importante você ser desperto, você ser acordado, se você for levantar para cumprir o seu propósito. E o Espírito aqui está falando para aquela igreja, para as pessoas que estavam vivendo com os mortos.
não estava vivendo como os vivos, não estava tendo vida de vivo, não estava tendo vida de filho e filha de Deus, não estava cheios ali da presença de Deus, da luz de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus. Você olhava para ele e não tem diferença dele para os mortos, ele vive com os mortos, ele dorme com os mortos, ele anda com os mortos, a vida dele é de morto também. E aí o Espírito está trazendo um chamamento, um despertar, para que você saia dessa situação. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes não é fácil. Quantas pessoas, tem hora que eu lido com pessoas que estão, por exemplo, aprisionadas no vício. A pessoa, às vezes, quando você vai conversar com ele chora ou ela chora, falando da vontade de sair daquele vício, falando da vontade de se libertar daquele vício, mas não tem força, não consegue sair por si só. Tem casos que tem algumas pessoas que eles só vão ser recuperados quando a família entra na situação e consegue ali um mandato judicial para pegar aquela pessoa, às vezes, à força, e levar para uma instituição, para tratar aquela pessoa, para tentar livrá-lo do vício. E mesmo assim a chance é muito pequena, porque se a pessoa não reconhecer que ele precisa de tratamento, não reconhecer que ele precisa sair dali, se ele não tiver vontade de sair daquela situação, não adianta. E o Espírito está dizendo para essa igreja: levanta-te entre os mortos. Isso não quer dizer, meus irmãos, que a gente não possa conviver com as pessoas desse mundo, mesmo porque, se fosse assim, a gente teria que sair desse mundo, não é? Outro dia eu vi uma fala do padre Júlio Lancelotti, um sacerdote católico, faz um trabalho na Cracolândia, em São Paulo, com os moradores em condição de rua, e ele falando, né, que sobre quanto mais a pessoa se envolve com um desamparado, mais a pessoa também vai ser desamparada. Quanto mais ele se envolve com um rejeitado, mais ele vai ser rejeitado também. Mas o Padre Júlio, ele vai ali, ele faz o trabalho com aquelas pessoas, ele dá assistência, ele escuta, ele procura socorrer aquelas pessoas nas demandas que eles têm ali, mas ele não mora com aquelas pessoas. E não está aqui nenhuma crítica, não, ele está certo disso. Mesmo porque é uma maneira de sinalizar para aquelas pessoas que eles é que têm que sair daquela situação. Não é todo mundo que quer ajudar aquelas pessoas passar a morar na rua, passar a viver com eles ali, não é isso não. Aí estaria errado, não é? Os voluntários vão lá, ajuda, coopera, leva os donativos, escuta as pessoas que querem falar alguma coisa, mas depois que acaba o trabalho deles, eles vão embora. E isso é uma maneira de sinalizar que aquelas pessoas ali também precisam sair dali, precisam retomar as suas vidas, precisam retomar a sua caminhada. Então o Espírito Santo está falando para a igreja. É interessante que não está falando para as pessoas da Cracolândia, não. Embora essa palavra vale para todo mundo, mas está falando sobretudo para a igreja, para pessoas que deveriam estar vivas, para pessoas que deveriam estar exalando o aroma de Cristo. No entanto, está exalando o aroma da morte, está exalando o cheiro da morte, porque convive com os mortos, está ligado com os mortos. Outro dia eu vi uma ministração em que a pessoa falava ali de quando Jesus ressuscitou a Lázaro, e a Bíblia fala que ele já estava morto de 4 dias, e com 4 dias o defunto já exala bastante mau cheiro, não é? E a pessoa então ali nas ponderações da ministração dele, ele diz que quando Lázaro sai para fora, Jesus manda para que as pessoas o desatassem, ou seja, Jesus chamou Lázaro, não é? Mas Jesus chamou Lázaro que levantou, Lázaro foi despertado pelo Senhor Jesus, Lázaro foi despertado pela palavra de vida que o Senhor Jesus ministrou sobre ele, e ele foi despertado. Mas ele teve que se levantar. Aqui o Espírito Santo de Deus está falando para a igreja, pelo que diz o Espírito: desperta, tu que dormes. Primeira coisa é despertar, ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus para despertar, para acordar. Ou seja,
a minha vida está mais parecendo a vida de um zumbi, minha vida está mais parecendo a vida de um morto-vivo. Eu preciso sair dessa situação, eu preciso ter vida com Deus, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso que Deus, pela sua bondade e misericórdia, unja os meus ouvidos, para que eu ouça a voz dele, para que eu ouça a palavra dele. Eu preciso que Deus unja o meu entendimento, para que eu possa compreender a palavra dele e ser alimentado com essa palavra, ser fortalecido no meu espírito com essa palavra, mas também repassar essa palavra com a mesma graça com que eu a recebi, com a mesma autoridade com que eu a recebi, repassar essa palavra para que outros também sejam abençoados, sejam renovados, sejam despertados, venham se levantar, venham sair de uma situação de morte para uma situação de vida. Muitos crentes na igreja, meus irmãos, estão vivendo como mortos-vivos. Ele vai à igreja, ele assiste um culto, porque ele não participa do culto. Ele vai lá ver. Muitas vezes a gente vê pessoas da igreja e a pessoa está brincando no celular, está vendo as redes sociais no celular durante o horário de culto. Ele não participa, ele não envolve, ele não recebe a palavra, ele não acolhe a palavra que está sendo ministrada na hora dos louvores, ele não adora a Deus com aqueles cânticos, ele está num outro mundo, ele está numa outra realidade, ele está fazendo outras coisas, ele está envolvido com outras coisas. Não é? Então, às vezes a pessoa está dentro da igreja, no lugar de vida, mas ele está morto. Ele está morto. Mas, meus irmãos, o Espírito está falando ainda de uma outra realidade. Não está falando desse morto que vai à igreja, não. Que ele não está tendo comunhão com Deus, mas ele ainda vai à igreja. Que ele não está tendo comunhão com Deus, mas ele ainda mantém pelo menos aquela tradição de participar ali de algumas atividades da igreja e tal. O Espírito está falando daquela pessoa que está vivendo, que está dormindo com os mortos. Ou seja, ele está literalmente, ele já não está na igreja, ele já está lá fora. E ele está vivendo com os mortos, ele está andando com os mortos, ele está morando com os mortos. Não é como aquelas pessoas que eu citei aqui, que vai e trabalha para que aquela pessoa seja vivificada, para que aquela pessoa seja restaurada, para que aquela pessoa seja curada, e depois volta. Não, ele está vivendo com eles. A palavra é essa. Por mais dura, por mais estranha, por mais radical que seja, é essa, de pessoas que estão vivendo no meio dos mortos. Então o Espírito está dizendo, é o Espírito que está falando, e o Espírito não engana, não é? Ele diz, desperta, ó tu que dorme, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, tem esperança para o perdido. Eu gosto muito de um texto que está no livro de Jó, que fala que a árvore, ainda que ela morra, ainda que ela caia ao cheiro das águas, ela brotará novamente do tronco ali, pode brotar. Então talvez você está andando com os mortos, está vivendo com os mortos, nem à igreja você vai mais, nem busca mais a comunhão com o povo de Deus. Talvez você foi decepcionado, talvez você decepcionou outras pessoas, não importa o que foi, a palavra e o chamamento do Espírito Santo de Deus é o mesmo daqueles dias. Desperta, ó tu que dormes, está dormindo, seja acordado pelo poder do Espírito, seja acordado à voz do Espírito Santo de Deus. E aí a outra parte é com você, não é? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Essa parte é sua. Eu citei aqui que quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro já estava morto de 4 dias. A palavra de Deus nos fala que Jesus deu um brado. Muitas vezes Jesus fez algumas coisas de maneira muito sutil, de maneira muito assim, privada, mas agora não. Jesus dá um grito para que todas as pessoas que estavam ali naquele momento ouvissem, que não tivesse um pingo de dúvida, que aquilo não foi obra do acaso, que aquilo não foi obra, não, mas que aqui foi uma palavra de Jesus. Lázaro, vem para fora. Jesus dá um grito e chama Lázaro para fora. Agora, Lázaro ouviu a voz e ele se levantou. Jesus não entrou lá no túmulo para levantar Lázaro. Jesus não mandou as pessoas entrar lá para dentro do túmulo para levantar Lázaro. Lázaro se levantou. Aqui o Espírito está dizendo
pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Mas você tem que levantar. O levantar é de você. E eu quero dizer, meu irmão, que tem horas que você não vai ter vontade nenhuma de levantar, você vai ter ser despertado, você vai ter ouvir a voz, você vai ter acordar, e a sua vontade, você está tão abatido, você está tão desanimado, você está se sentindo tão pequeno que você não tem forças, você quer ficar ali na cama, você quer continuar no estado que você está. E eu quero dizer para você que Deus está te chamando para mudar o seu estado, Deus está te chamando para mudar a sua vida, Deus está te chamando para que você tenha uma guinada na sua vida, para que você se levante de entre os mortos, levanta-te entre os mortos em nome de Jesus. Você que está aí nessa situação, que você seja levantado ao ouvir essa voz do Espírito Santo de Deus, que você venha se levantar, e aí Cristo vai te iluminar. Ou seja, quando você ouve a voz do Espírito, quando você levanta, Cristo vai te iluminar. Nós não temos luz própria, somos a lâmpada pela qual brilha a luz do Senhor. E quando você ouve a voz do Espírito, se coloca de pé, a luz do Senhor virá sobre você e Cristo te iluminará. Que coisa gloriosa! A palavra de Deus fala que Deus é luz e que em Deus não há treva alguma. E se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós não podemos estar com os mortos, mas temos que ser vivificados pelo poder do Senhor, pela luz do Senhor e andar agora como filhos da luz. Andar agora como filhos da luz, como filhos da luz. Então, desperta, levanta e Cristo vai te iluminar. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. O Senhor está te chamando. Você tem que levantar. Ah, mas está difícil. Levanta em nome de Jesus. Senhor, fala com Deus, Senhor, eu estou sem força, mas agora em nome de Jesus eu vou levantar. Senhor, eu estou sem força, mas sob a tua palavra eu vou me levantar. Faz igual os discípulos, quando voltaram da pesca, trabalharam a noite toda, não apanharam nada. Jesus volta ao barco e vai até tal lugar e joga a rede à direita do barco. Eles falam, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós estamos exaustos, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Talvez você esteja cansado, como os discípulos estavam cansados, já está sem muita força, mas faça como eles, Senhor, sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra, eu me levanto agora em nome de Jesus, eu me levanto agora na força que Deus me dá, eu me levanto agora na graça e na força e na determinação que Deus me dá, para que Deus cumpra o seu propósito na minha vida. Quando você faz a sua parte, meu irmão, Deus vai fazer a dele. E Ele vai então resplandecer a sua luz sobre você. Ele vai resplandecer o seu rosto sobre você. Ele vai resplandecer a vida dele sobre você. Você já não vai ter mais cheiro de morte, como quando eu falava da pregação do camarada que falava sobre Lázaro, e ele disse quando Jesus mandou tirar as ataduras, como Lázaro já fedia, aquelas ataduras muito provavelmente estavam mal cheirosas, estavam fedendo já ali o cheiro da morte, o cheiro da podridão, mas agora elas tinham que sair para dar lugar agora ao cheiro de Cristo, ao cheiro da vida, ao cheiro da presença do Senhor. De igual forma também, quando você levanta pelo poder de Deus de entre os mortos, você não tem mais o cheiro dos mortos por causa do convívio dos mortos, você já não exala aquele mesmo cheiro, mas agora você é chamado para exalar o aroma de Cristo Jesus. Se antes você ficava ali na obscuridade, no escondido ali, no meio dos mortos, fazendo as coisas escondidas, agora você vai brilhar, agora você vai ser luz. E a palavra de Deus nos fala que não se pega uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama, não se pega uma lâmpada e esconde ela em algum canto, mas a lâmpada é colocada num lugar de destaque. Agora que você ouviu a voz do Senhor, agora que você, com a graça de Deus, apoiado na palavra do Senhor, se pôs de pé, agora que a luz do Senhor incidiu sobre a sua vida, você não vai ficar mais na obscuridade,
Você não vai ficar em cantões escondidos para fazer coisas erradas, para fazer coisas que não prestam, mas agora você vai ficar num velador, num lugar de destaque, e as pessoas vão olhar, mas não era esse camarada que andava com os mortos, não era esse camarada que andava fazendo tudo de errado, não era essa pessoa que fazia tudo de perverso. Agora você vai estar num lugar de destaque, brilhando a luz do Senhor, resplandecendo a luz do Senhor, como um farol, para que outros que estavam perdidos, para que outros que estiverem como mortos, venham ver a luz do farol, que é a luz de Deus na sua vida, e venha seguir o rumo da vida, venha seguir a direção da vida, venha caminhar em direção à vida, venha caminhar em direção à luz do Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra. Se você está desanimado, Deus te encha de ânimo. Se você está sem fé, faça como aquele pai que pediu ao Senhor: Senhor, me ajude com a minha pouca fé, me ajude a crer, me ajude a crer. Se você está sem força, Senhor, me dá força. Se você não, me ajuda. Senhor, eu vou dar um passo de fé agora. Eu vou dar um passo agora em direção ao Senhor de fé. E o Senhor vai te iluminar e vai te colocar num lugar de destaque para glorificar e para levar a luz do Senhor para outras pessoas, para que outros que estavam perdidos venham ver a luz de Deus através da sua vida e venham querer a salvação que você experimentou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a sua bênção sua vida seja guardada e protegida por Deus hoje e todos os dias da sua vida. Um grande forte abraço, fique com Deus e até a próxima.